Boa noite a todos. É com muita gratidão, então, que estamos aqui para refletir um pouquinho sobre esse capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação e que este ano está fazendo 160 anos de aniversário. Nós estamos comemorando, então, os 160 anos dessa obra fenomenal, magnífica, que tem no seu arcabouço, de fato, a competência para que a gente faça uma fé robusta, esclarecida, raciocinada, essa fé que nos permita transpor todas as montanhas, as iniquidades, os desafios, as dificuldades do nosso dia a dia. Na folha de rosto dessa mesma obra, Allan Kardec, esse que fará aniversário dia 3 de outubro, o ínclito codificador, colocou a seguinte frase: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Essa obra, de fato, em tirando o véu dos ensinos do Cristo, que por vezes pode ter ocorrido de não consigamos ter entendido o cerne desses ensinamentos e por isso não seguirmos os ensinamentos do Mestre. Essa obra, então, junto com as outras obras, as 4 obras basilares, tem esta competência de nos fazer compreender o porquê de seguir o Mestre Jesus. Porque então o nosso Mestre Jesus é o caminho da verdade e da vida. Compreender que Ele de fato é o nosso modelo, é o nosso guia. Interessante notarmos que modelo de fato é aquilo que se deve copiar, que se pode copiar, porque nos mostra a perfeição. Guia, se nós formos transpor para a nossa realidade no turismo, por exemplo, o guia nos mostra o caminho a seguir, porque ele já sabe este caminho, ele já conhece o caminho. Jesus, então, na sua excelsitude intelecto-moral, o espírito magnânimo, mais evoluído, que encarna no nosso planeta, encarna para nos mostrar justamente o caminho a seguir, porque pela sua competência intelectual e moral, fez parte, inclusive, da criação do nosso planeta. E nos encarna, então, por amor, para nos mostrar o caminho que nos leve à perfectibilidade possível para o nosso estado de criaturas criadas por Deus. E com isso, angariar, construir intimamente a pura e eterna felicidade. Essa felicidade, então, que nos preenche a alma, que nos preenche o vazio, que nos fortalece, que nos faz sentirmos úteis, que faz-nos sentirmos efetivamente filho deste Deus, Pai, de infinita justiça, amor e bondade. É então com esse objetivo que Jesus trouxe todos os seus ensinamentos. E é então com esse objetivo que essa obra magistral nos traz explicações para que nós possamos então compreender mais profundamente Jesus.
O ponto 7º deste próprio capítulo 19 nos fala que a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. A proposta então das reflexões desta obra, e sobretudo deste capítulo 19, é essa: que possamos então, com os nossos esforços, compreender o porquê da vida, o porquê estamos encarnados, o porquê dos desafios, o porquê Deus nos permite estes desafios, entendendo que Deus de fato é este Pai infinitamente cuidadoso, amoroso, justo e bom. A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Um ser com essas características iria nos colocar em situações difíceis, dolorosas, iria permitir que passássemos por aflições sem um objetivo maior, só para nos punir? A doutrina, então, muito belamente nos explica, nos faz compreender o motivo das aflições, o motivo pelo qual a resignação, ao enfrentarmos a vida como ela se apresenta, deve e pode ser do nosso interesse pessoal. A doutrina espírita nos capacita para sermos fortalecidos e nos qualificarmos enquanto espíritos imortais, na certeza de um futuro que pode ser muito melhor, de acordo com as construções que estamos fazendo no dia a dia. E o capítulo se inicia com essa passagem que está em Mateus, registrado em Mateus, no capítulo 17, versículos 14 a 20. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do seu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não pudemos nós outros expulsar este demônio? Jesus respondeu-lhes: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho do grão de uma mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Interessante ressaltarmos que este capítulo nos traz uma explicação, inclusive científica, que nos faz compreender que, de fato,
quando nós colocamos a nossa vontade em ação, e porque estamos imersos num fluido, o fluido cósmico universal, e quando esta vontade, de fato, é envolvida num sentimento mais puro de fazermos o bem, esse fluido se envolve com essa vontade, com esse bem, e encaminha essa vontade, de fato, para o destinatário dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa vontade. E isso opera de fato milagres. Os milagres como as curas que Jesus fez, que seus apóstolos também fizeram, mas opera milagres diários na educação das nossas más tendências, na percepção de quem ainda somos, de quem fomos criados para nos tornar, de que é possível almejar ser amanhã um pouquinho melhor do que formos hoje. Força de vontade para educarmos as nossas questões orgulhosas, o nosso egoísmo, porque de fato, se formos avaliar, é o egoísmo que causa as maiores contendas dentro do nosso seio familiar, mas também as guerras civis, entre cidades, entre países, por territórios e coisas que tais. E se tivermos a vontade fortalecida no bem, nós vamos percebendo e compreendendo que é possível nos transformarmos, angariando esta perfectibilidade que fomos criados para angariar. O capítulo também nos traz a seguinte frase: no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse pessoal, material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Quando estabelecemos uma fé que nos permite, então, entender que tudo converge para o nosso bem, que precisamos, de fato, fortalecer a nossa vontade no processo autoeducativo e que este processo trará bons frutos para nós mesmos, mas também para o meio em que estamos inseridos, quando percebermos que o objetivo da vida, de fato, é enfrentar os obstáculos que ela nos oferece e enfrentando esses obstáculos, acreditando neste Pai amoroso, bondoso e infinitamente justo, que permite então que passemos pelas dificuldades da vida para nos qualificarmos enquanto espíritos imortais, para repararmos algum equívoco que cometemos no passado mais remoto, mais recente,
para nos alinharmos à lei divina, que é a lei de amor, para aprendermos então a amar sem condições, irrestritamente, como Jesus nos ensinou. A fé, então, esclarecida, raciocinada, robusta, permite que nós tenhamos perseverança, que conquanto a vida se apresente difícil, a gente tenha forças para continuar, para não desistir, porque a gente sabe que em enfrentando a vida como ela se apresenta, nós conseguiremos nos promover, nos melhorar, nos educar. E aí vamos angariando recursos para vencermos os obstáculos. E o capítulo nos traz, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Porque muitas vezes nós achamos que para sermos bons é necessário fazer coisas grandiosas. E muitas vezes o que nos torna grandiosos são os pequenos passos do dia a dia, os pequenos enfrentamentos repetidos do nosso dia a dia. Irmã Rosália, em outro capítulo, a benfeitora, em outro capítulo desta mesma obra, nos ensina que muitas vezes é necessário muita coragem para sermos surdos ante uma boca que está acostumada a escarnecer. O que é isso na prática? É não estabelecermos às vezes contendas verbais, discussões, que nós sabemos que não vão dar em nada, só para termos a última palavra. Muitas vezes é necessário muito mais coragem para escutar uma ofensa e nos calarmos, compreendendo que aquela pessoa com quem convivemos, às vezes diariamente, seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional, aquela pessoa está nos oferecendo aquilo que ela tem para dar, que muitas vezes ela está profundamente adoentada em suas emoções e por isso ainda necessita agredir. A fé esclarecida nos mostra, e Jesus não mediu esforços através dos seus ensinamentos e de seus exemplos, que é possível para todos nós aprendermos a fazer diferente, para nos adequarmos a fazer o correto. E o que é fazer o correto? É pagar o mal com o bem. É perdoar quantas vezes nos façam as ofensas. É entender que eu ganho muito com isso, porque eu vou estabelecendo na minha intimidade o verdadeiro amor. E eu fui criada, nós todos fomos criados justamente para aprendermos a amar. Quando perguntam a Jesus, mestre, qual o mandamento maior da lei? Ele responde: amarás teu Deus com todas as tuas forças, de toda a sua alma. Este, o primeiro mandamento. E eis o segundo, muito semelhante ao primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
ele estabelece um resumo de tudo o que rege o universo infinito. Esta lei de amor rege a tudo, a todos, inclusive a nós mesmos, as nossas relações. Quanto antes aprendermos a amar, independente das escolhas daqueles com quem convivemos, quanto antes aprendermos que o caminho para angariarmos a paz, a harmonia, o equilíbrio e a força íntima está na adesão a essa lei de amor um tanto melhor para a gente. E de fato, para aderirmos à lei de amor e enfrentarmos a vida como ela se apresenta, precisamos estabelecer com Deus uma relação robusta, porque é só assim que conseguiremos enfrentar todos os obstáculos que Ele se apresentam. Só assim conseguiremos enfrentar esses interesses materiais, o egoísmo que ainda está muito radicalizado em nós, as paixões orgulhosas, o materialismo que granjeia e que campeia o meio em que nós estamos e que nos desvia do objetivo maior pelo qual reencarnamos. Aqui não estamos falando que devemos não valorizar o mundo material, o nosso corpo material, porque tem uma função muito útil, muito importante no nosso estágio evolutivo. Mas o mundo material e o corpo material são ferramentas para que a gente possa fazer aprendizados necessários enquanto espíritos imortais. O corpo e o mundo material são passageiros. O corpo morre. Todos os bens materiais que angariamos ficam. O que levaremos conosco, e sim, a doutrina também nos ensina e nos mostra por fatos, para que compreendamos que também nós somos espíritos imortais com vida futura e que levaremos daqui todo o bem que fizermos, todos os esforços, por muito nos amarmos. É disso que se trata a vida. É esse o objetivo maior da vida. Tudo mais passa. Aprendemos com tudo mais. É importante. Mas o apelo de Jesus em todos os seus ensinamentos e o apelo do Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, é para que nos enxergamos enquanto espíritos imortais, de passagem aqui, nesta vida, com o objetivo maior de nos transformarmos pelos nossos esforços em pessoas melhores. Não há como sobrevivermos com equilíbrio, com fortalecimento íntimo, sem uma fé robusta, esclarecida, que nos dê coragem, que nos permita ter a resignação, porque entendemos que é para o nosso bem todas as aflições e todas as dores. Nós trouxemos então também uma imagem do grão de mostarda.
em mais uma passagem deste capítulo 19, a nos fazer entender-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. A calma na luta é sempre um sinal de força e confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Este último parágrafo nos parece convidar uma inversão de valores, porque muitas vezes nós avaliamos uma pessoa como forte, aquela que é violenta, que faz valer a sua vontade pelo grito, pela violência, enfim, faz valer a vontade. E muitas vezes essa pessoa está profundamente fragilizada, incerta, não sabe de fato aonde quer chegar. Porque a pessoa que sabe onde quer chegar, confia em Deus e tem a calma e a paciência de enfrentar a vida como ela se apresenta. Nós gostaríamos e trouxemos então a passagem na íntegra para sermos fiéis ao autor espiritual, que é Emmanuel. Nos trouxe então uma reflexão muito bela do porquê será que o Mestre amado Jesus fez a comparação da fé com um grão de mostarda, que é um grão quase insignificante, muito pequenininho. Por que será, diante de toda a riqueza da natureza, Jesus comparou a fé com um grão de mostarda? E Emmanuel então nos traz a seguinte reflexão. É importante indagar por que não teria o Mestre recorrido a outros símbolos. Jesus poderia ter destacado a grandeza da fé buscando quadros mais sugestivos. A beleza de Hermon é um monte muito imponente, na região ali da fronteira do Líbano com a Síria, tem em torno de 2.800 metros, é um monte belíssimo ali da região. Então, poderia a beleza do Hermon, a poesia do lago de Genezaré, onde o Mestre fazia suas pregações, o esplendor do firmamento galileu, e aqui gostaríamos de fazer um parênteses. Quem já viu, parou para observar o céu nas primeiras horas do dia, nas últimas horas do dia, durante a noite, percebe uma beleza infinita de fato. É só termos olhos de ver e perceberemos Deus em tudo e em todos. A riqueza então do templo de Jerusalém, com todo o ouro, prata, mármore, com toda a riqueza possível para a época e até hoje em dia. Todos esses primores da paisagem que circulava ofereciam temas vivos para a exaltação da sublime virtude. Gostaríamos só de fazer a referência. Essa passagem de Emmanuel está na revista O Reformador, de 1957. Entretanto, o benfeitor celeste, Jesus, toma a semente minúscula da mostarda, como dizer-nos que sem o reconhecimento de nossa própria pequenez, à frente do eterno amor
e da eterna sabedoria, não conseguiremos amealhar o tesouro do entendimento e da confiança que a fé consubstancia em si mesma. A semente microscópica desaparece no seio da terra, qual se for inútil ou desprezível. Todavia, não se abandona à inércia, por sentir-se relegada ao abandono aparente. O benfeitor aqui nos leva a refletir no valor da construção da humildade. Quando ele nos pede para avaliarmos a nossa pequenez à frente do eterno amor e da eterna sabedoria, mas também quando a semente não se acha inútil ou desprezível por estar relegada ao solo, né? E permanece adesa a uma lei, que é a lei de trabalho, ela não se abandona à inércia, ela angaria todos os recursos ali do meio em que ela foi colocada para germinar, para produzir, para crescer, mesmo um meio inóspito. A semente, então, guiada pela providência divina, faz o seu papel, onde é colocada. E Emmanuel continua: confia-se às leis que nos regem e dinâmica da obediência construtiva desvencilha-se dos envoltórios inferiores que a encarceram, germina vitoriosa e cresce para produzir, não para si mesma, mas para o benefício dos outros, num eloquente espetáculo de bondade espontânea ante a majestade da natureza. Aqui gostaríamos de fazer um outro pequeno parênteses, porque quando nos damos conta que é possível amarmos, nós cumprimos os nossos deveres para conosco mesmo, para com o nosso próximo e para com Deus. E aí nós vamos sendo úteis onde quer que estejamos. Porque na medida em que vamos nos esforçando para fazer aprendizados que nos alinhem com a lei de amor, nós vamos mostrando também para aqueles que nos cercam que é possível. Que se nós conseguimos, todos podem conseguir. Está em nossas mãos a construção de um mundo regenerado, de um mundo mais equânime, onde reina a justiça, a confiança, onde as relações sejam pautadas no respeito e no amor. Começa em nós. Vocês podem estar pensando, mas Ana, não é possível mudar o mundo. Mas é possível mudar o nosso mundo íntimo. Na medida em que nós nos esforçamos para nos mudarmos, nós nos tornamos ferramentas, instrumentos divinos nessa construção de um mundo que tanto sonhamos, que tanto esperamos. É a misericórdia, a bondade, o amor divino contando conosco para a construção deste mundo melhor. E Emmanuel continua: possa o nosso coração, no solo das existências humanas, copiar-lhe o impulso de simplicidade e serviço, e a nossa existência será
testemunho insofismável de magnificência divina, cuja sublimidade passaremos então a refletir. Aqui, nessa mesma obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos mostra que a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. E o Evangelho nos ensina que a obediência é o consentimento da razão e a resignação, consentimento do coração, dos nossos sentimentos. É de fato nos entregarmos a este Pai, confiando que Ele nos ama. E um Pai que nos ama, que cuida, só pode querer nosso bem. E isso vai mudando o nosso ponto de vista, a nossa forma de enxergar a vida. Nós nos retiramos do papel de vítimas e, assim como a semente de mostarda, trabalhamos para servir a nós mesmos, no nosso desenvolvimento intelecto-moral, e servirmos ao nosso próximo, cumprindo os nossos deveres, no limite das nossas forças. Mas para isso, existe a necessidade premente de construirmos uma virtude, que é a mãe de todas as outras. Não há como obedecermos, nem nos resignarmos a Deus sem humildade. Há uma necessidade urgente de avaliarmos como o orgulho ainda pauta as nossas escolhas diárias, como ele se estabelece em nós, e sim, está em todos nós, ainda, espíritos vinculados a um mundo de provas e expiações, mas está em nossas mãos educá-lo, transformando-o em humildade, pelos nossos esforços. E aí que está a inteligência suprema, a misericórdia divina, o amor e a bondade divinos, porque coloca em nossas mãos, nos nossos esforços, no bom uso do nosso livre-arbítrio, esta construção. Construção essa que, quando nos esforçamos por fazer, nada nem ninguém nos tira. Então, as virtudes que tanto sonhamos em ver no nosso próximo, vamos percebendo que não caem do céu. São milagres, sim, diários, construídos por nós mesmos, nos enfrentamentos que a vida nos traz. É por isso que reencarnamos. É este o objetivo maior de nossa vida. Assim, continua Emmanuel, pois cessemos nossas indagações descabidas e busquemos na criação o justo lugar que nos compete. Nem o brilho do diamante, nem com a cintilância do ouro, nem com a sedução da prata, nem com a aristocracia do mármore, em que tantas vezes temos procurado simplesmente a ilusão do poder que a morte arrebata e modifica, mas sim com a humildade viva do grão de mostarda, que, arrojado à solidão da terra, sabe vencer, desabrochar, florir e cooperar na extensão da glória de Deus. Aqui também é um convite muito especial a todos nós para avaliarmos o egoísmo que jaz em nós. Porque sim, o grão de mostarda trabalha e produz, mas não para si próprio.
produz pelo bem comum. E como grão de mostarda, nós também somos criaturas divinas, com esta competência. A diferença é que somos dotados de raciocínio. E com isso podemos parar para pensar antes de agir. Parar para pensar antes de reagir. É possível para todos nós. Amélia Rodrigues, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, nos fala que a delicada flor, quando pisoteada, o que ela faz? Ela perfuma a pata e os pés que a esmagam. Outra não é a nossa alternativa. É possível transformar o mal em bem. A dor no perfume do amor. E aí vocês podem estarem pensando assim, mas é muito distante de todos nós, isso é muito difícil. Mas a história está cheia de exemplos de pessoas que conseguiram, pessoas que deram conta, que foram capazes e que nos mostram que é possível. Nos ocorreu então uma história que particularmente nos cala fundo, que achamos de uma beleza profunda, que é a história de Joana de Cusa. Joana de Cusa, então, nesta reencarnação como Joana de Cusa, está à época de Jesus, está junto na mesma época que Jesus está encarnado aqui na Terra. E ela era um espírito feminino que já tinha uma fé muito robusta e que quando ela entra em contato com os ensinamentos do Cristo, ela é profundamente arrebatada. Aquilo faz um sentido para aquele espírito que, a partir dali, ela começa a pautar todas as suas escolhas, muito alinhadas aos ensinos do Cristo. Ocorre que Joana de Cusa era casado com um intendente, ou seja, uma pessoa, um senhor, muito envolvido com o poder à época. E esse senhor era mais rude, era profundamente materialista, pautava suas escolhas no interesse pessoal. Então, se interessava a ele, ele aderia aos deuses romanos. Se interessava de outra feita, ele aderia à lei mosaica e ia tocando sua vida para se manter, então, no poder. E essa relação do companheiro incomodava profundamente essa alma, incomodava profundamente, porque ela percebia que tempo estava sendo perdido na escalada evolutiva do seu companheiro amado. E certa feita, ela tem a oportunidade de conversar diretamente com Jesus na casa de Simão Pedro. E aproveita então esta oportunidade e vai ter com Jesus. E depois de aguardar um pouco, consegue então conversar, expondo essa sua preocupação com as escolhas do companheiro, que não eram alinhadas aos ensinos de Jesus. Pelo contrário, eram completamente opostas aos ensinos da fraternidade, do amor, da caridade, do respeito humano.
E Jesus então olha misericordiosamente para aquela senhora e diz a ela, com as minhas palavras, é claro, este relato está registrado em um livro Boa Nova. Fica o convite para a leitura dessa obra que é belíssima. Conta histórias, então, passagens dos trabalhadores da primeira hora junto com Jesus. E então Joana, ela, após expor, escuta de Jesus a fala, que ela já era bem-aventurada, porque já havia sentido naqueles ensinamentos de Jesus. E ela toma de coragem e pergunta: mas eu não deveria impor para o meu marido esses ensinamentos que são a verdade, que são o que vai nos salvar de nós mesmos? E Jesus faz com ela uma analogia de uma riqueza muito interessante. Ele a pede para refletir no seguinte sentido: por acaso Deus manda raios aos déspotas, aqueles que agem no mal na atualidade? Destrói aqueles que permanecem agindo no mal, mesmo tendo o poder para isso? As leis divinas não permitam que eles continuem fazendo suas escolhas e atuando de acordo com os valores que construíram até então? As leis divinas têm então o objetivo não de nos destruir, não de destruir aquilo que ainda jaz em nós. E é importante que percebamos que o mal que jaz em nós é passageiro, porque é criação do homem, então não tem perpetuidade na sua gênese. A única coisa que é eterna é o amor. E todo bem que façamos, é isso que fica. Muito bem. Então Jesus explica que as leis divinas atuam em nossas vidas para nos transformar, esperando que façamos escolhas que nos transformem em seres cada vez mais perfeitos, mais perfectíveis, nos aproximando-nos dele, nosso Pai maior, e construindo a pura e eterna felicidade. Jesus explica isso a Joana e pede ainda a ela que olhasse o seu companheiro de jornada, o seu marido, como um filho amado que precisava do seu amor para se educar. Joana então é profundamente fortalecida com aquelas lições e com os fluidos amorosos e benfazejos do Mestre, e segue a sua vida. Olha ainda uma vez para o Mestre, para o seu olhar misericordioso, e o Mestre lhe fala: vá, minha filha, sê fiel. Vai, e a cada dia da sua existência, ama o seu companheiro, mesmo recebendo dele agressões, incompreensões, violência. Tem um filho com ele. O tempo vai passando, e conquanto a cada dia de sua existência
os desafios, as aflições, continua fiel aos ensinos do Cristo. E seu marido, por escolhas equivocadas, por estar devendo por essas escolhas, adoece profundamente e acaba desencarnando, deixando-a então aquela senhora que possuía desafios íntimos profundos, conquanto pertencesse à alta aristocracia da sociedade. Aquela senhora então se vê desamparada e vai então humildemente escolher trabalhar na casa das amigas como serva, cuidando dos filhos dela, conquanto toda a incompreensão e as críticas dela. Como você vai se dobrar a trabalhar nesse serviço tão pequeno para os seus títulos? Mas ela segue, dignificando os seus atos, para poder alimentar o seu filho. O tempo passa, e aí vamos vê-la, já com os cabelos brancos, indo em direção, como uma cristã verdadeira que foi, indo em direção a ser queimada, como os cristãos primitivos eram submetidos. E ela então é amarrada ao lado de um jovem muito belo, seu filho, que quando começa a ser açoitado pelos feitores, começa a urrar para essa mãe: mãe, por favor, abjura o Cristo, não vês que perdemos? E dos olhos dessa senhora jorram lágrimas de profunda dor ao ver o filho ser violentado daquela maneira. Abjura, mãe, por favor. E Joana então se lembra do Mestre amado Jesus, solicitando que ela fosse fiel. Se lembra também de uma outra mãe que havia visto o seu filho ser crucificado cruelmente e havia enfrentado este momento de dor, e também havia seguindo, amando a todos quanto passassem por sua vida. Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, ela se lembra então de Maria, vira-se para o seu filho e fala: cala-te, meu filho, está na hora do nosso testemunho. Aquele que nada fez a não ser nos amar. Enfrentemos esse momento na certeza de que sairemos daqui vencedores. Neste momento, o feitor, que já estava ateando fogo nas vestes de Joana, muito sarcasticamente, pergunta a ela: este teu mestre aí só te ensinou a sofrer? E ela responde num fio de voz, porque já estava partindo para o plano espiritual: não, ele também me ensinou a vos amar. Não é a semente que germinou onde foi plantada? A semente de mostarda, que fez a sua parte, no limite de suas forças. Conta-se ainda
que ela chega então no plano espiritual e lá está Jesus de braços abertos. Seja bem-vinda, minha filha, porque fostes fiel até o fim. Foi possível para Joana, é possível para todos nós. Basta que nos esforcemos em compreender, em embasar em nossa intimidade esta fé que seja raciocinada, capaz de enfrentar todos os desafios da vida em qualquer época da humanidade. A todos aqui presentes, a nossa gratidão, a atenção e os desejos de que o Mestre Jesus nos ampare e nos envolva em plena paz. Muito obrigada, boa noite.